Boa tarde, eu sou a Major Marlisa e essa é a TV PEMERG. Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Então inscreva-se. Faz também acionar o sininho de notificação. Aí você vai receber todas as nossas notificações. Hoje vamos fazer a nossa segunda live de entrevistas. Elas acontecem todas as terças nesse mesmo horário. Temos a grata satisfação aqui de receber o comandante do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, Tenente Coronel Maurílio Nunes. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem, Manu? Tudo ótimo. Muito obrigado por o senhor aceitar o nosso convite, estar aqui no nosso canal. E muitas perguntas para o senhor já. Para começar, o que é o BOP? O BOP é uma tropa de excelência operacional, uma tropa de profissionais. Na verdade, ela é a última rádio. O que seria isso no campo das operações especiais? Quando a capacidade operacional da tropa convencional ela é extrapolada, nós somos acionados com técnicas e equipamentos especiais para fazer alguma intervenção necessária de estabilização no estado do Rio de Janeiro, que é a nossa região de trabalho. E os senhores são conhecidos como caveiras? Sim, é uma grande marca que nós temos, né? E que nós temos muito orgulho desse símbolo. Os policiais que concluem os nossos cursos, né, de entrada na unidade, eles são conhecidos sim como os caveiras e uma marca também de excelência. Muitos olham para o batalhão como uma tropa de excelência operacional e com uma resposta muito rápida, muito eficiente. Essa eficiência é uma das competências do batalhão hoje. Bom, e além do senhor ser caveira, o senhor é formado em Direito, fez MBA em Gestão de Projetos e mestrado em Gestão Empresarial. Um perfil que desconstrói o imaginário do caveira. E o que era aquilo? Então eu busquei um pouco mais conhecimento e falei, não, eles são os caveiras, não, nem olha para eles. Então já criou a mística para mim, né? Quem são esses caras? Não, esses caras é quando ninguém consegue resolver, chama esses caras que eles resolvem. Então eu fui entendendo um pouquinho mais do que era operações especiais. Me dediquei, treinei, né? Consegui sair bem informado na academia e logo em seguida tive a oportunidade de fazer o curso de operações especiais, isso lá no ano de 2000. E foi o primeiro curso que o senhor entrou? Primeiro curso, né? É aquela coisa, eu já entrei com aquele foco, eu vou me formar, vocês só me tiram aqui carregado, daqui eu não saio. E é uma das primeiras marcas que você tem na mente, né? Você vai conduzir a sua história e aquilo, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, né? Eu quero estar entre os melhores. Se aqui é a casa da excelência operacional, é lá que eu vou estar. E aí já se vão quase 20 anos nessa batida de operações especiais. E hoje o senhor faria o curso novamente? Marlisa, que pergunta, né? Antes eu tinha 20 e poucos anos. Pelo curso, sim, é lógico. É uma essência ali, Marlisa, é quase uma filosofia de vida, se eu posso falar disso, né? Filosofia caveira. É um modo de você viver, é o modo de você tocar a sua vida, né? Tem toda essa cultura organizacional dos caveiras, e isso é muito forte, tá? Para a gestão da unidade. Faria assim, não sei se eu aguentaria hoje, ao longo dos meus 42 anos de idade, mas iria me dedicar sim para tentar concluir, porque o curso muda a sua vida. Bom, o senhor antes de assumir o BOP, o senhor comandou o 41. O Batalhão de Irajá, que é o batalhão que tem uma das áreas mais conflagradas, mais críticas que a gente tem no Rio de Janeiro. O curso, a formação do senhor ser caveira, ajudou nesse comando e no quê? Quando eu assumi, né, quando eu fui convidado a assumir a unidade, na verdade é um convite militar, né? É um convite e uma missão. O chefe de Estado-Maior à época me deu uma missão. Nunes, você vai ser colocado para comandar o 41. À época eu era subcomandante do BOP, estava lá tocando minha vidinha que eu já conhecia. Então até para mim foi uma mudança muito forte, né? Como eu queria fazer agora, comandar um batalhão de área, né? Que em princípio as especificidades do serviço bem diferentes do que era a minha rotina no BOP, mas como você falou da minha formação, né? Profissionalismo. Em princípio, Marlisa, o que muitos podem ter dúvida, eu sou policial militar. Eu visto a minha farda azul, eu tenho orgulho dessa farda e dessa instituição. Eu entrei para a Polícia Militar. Hoje eu estou comandando o BOP e essa farda preta, mas como policial militar. Tanto que as garruchas que tem na minha caveira são o símbolo da Polícia Militar.
Então eu fui para essa missão com foco em organizar, né, o que foi me dado. Sim. Na época, o índice de roubo de carga ainda estava muito alto, o índice de letalidade naquela região também estava muito alto, dentre outros delitos. O batalhão, o comando anterior já vinha fazendo, né, algumas ações para diminuir esses índices. Eu cheguei e alavanquei ainda mais essas ações, lógico, buscando colocar em prática muito da gestão Caveira. Não só porque eu não ia colocar em prática técnicas especiais, alguma coisa de patrulhamento, porque isso depende de formação, mas a essência, sabe, do vestir a camisa, de estar junto da tropa, de buscar sempre uma solução junto com o meu staff, né, ouvir os praças. Eu tinha muito isso à época do 41, né? Eu botava a mão, eu ia à rua, eu ouvia os policiais, eu cuidava dos policiais, né? Eu tentei no máximo possível ajustar o batalhão, uma pintura, né? Um conserto de um alojamento, melhorias da sala de operações, ou seja, busquei colocar e melhorar a gestão envolvida naquela unidade. Por isso que você fala, como você falou, qual é a importância do curso, né? Essa coisa de se superar, sim, de buscar excelência aonde quer que você esteja, né? Isso que eu falo da filosofia de vida como um Caveira. Uma coisa que parece simples que eu implementei na unidade, carrego isso e faço e vou continuar fazendo sempre, no dia de aniversário do policial, eu ligo e dou os parabéns para o policial. Pode parecer uma coisa simples, sabe? Mas essa coisa simples dá uma conexão com o soldado, sim, com os nossos comandados, que eles se sentem especiais, que são. É o pertencimento. É o pertencimento da unidade, né? Um dos símbolos do 41, como o BOP tem a caveira, o 41 tem o zangão. Como outras unidades têm outros símbolos, lógico, o símbolo maior é da PEMERG, mas tem aquele sentimento, né, da unidade. Eu busquei valorizar esse senso de pertencimento dos policiais. É lógico que tivemos problemas, superações, mas sempre buscando melhorar. Já tive momentos que ficou pesado, sabe, que a gente sentiu dificuldade, mas sempre com o apoio dos meus oficiais, dos meus praças, do Estado-Maior e do Comando Intermediário, ou seja, toda uma estrutura em volta buscando sempre a nossa entrega, né? Que é a segurança da população, naquele momento, daquela região muito crítica, mas que nós conseguimos construir, né, um caminho melhor para aquela região. Em 2018. 17 e 18. 17 e 18. Isso. E o senhor já foi ferido em operação? Marlisa, infelizmente isso infelizmente pode acontecer, né? Nossa profissão tem o risco envolvido, um dos símbolos da nossa unidade é a vitória sobre a morte. Isso já faz um tempinho, foi no ano de 2001, certo? Eu muito novo, mas volta a falar das características, né? No BOP, né? Eu tinha nem um ano comandando as operações. E a formação do combatente, Marlisa, ela passa não somente pela formação do curso, mas você também comandar as equipes de operações. Sim. Isso faz parte da construção do operador. Né? Então são vários anos de construção. O marco é o curso, mas depois a sua passagem pela equipe de operações é fundamental para você construir a sua identidade operacional. E eu falo com o maior orgulho que nesse momento as pessoas que mais me auxiliaram nesse crescimento foram alguns praças, muito experientes do batalhão, experientes na condução de ocorrências, experientes na tomada de decisão em momento de risco. Né? Eu aprendi muito com essas pessoas. Mas como é que foi esse ferimento? Esse ferimento, por que eu falo isso? Né? Porque no próprio ferimento é uma das características que a gente tem, como aconteceu. Eu fui solicitado, a gente estava de prontidão, fui solicitado por então chefe do centro para checar um disco de denúncia numa comunidade carioca. Né? Já era noite, então eu desloquei a tropa. Qual comunidade? Não vamos, não tem detalhe, não precisa saber desse detalhe da comunidade. Foi uma comunidade carioca e nós fomos para o local, fizemos o nosso planejamento e fomos checar a denúncia de uma grande quantidade de marginais que estariam fazendo a venda de entorpecentes e com muitos armamentos pesados. Né? Fizemos a operação, conseguimos estabilizar a região
mas naquele momento sem prisões. Na hora de retrair da operação, por isso que a nossa atenção tem que estar sempre alta, né? Na hora que a gente estava retraindo, nós sofremos uma emboscada. E já é uma característica nossa também, né? Ainda mais você, novo e comandando a tropa, um dos últimos a sair da comunidade. E nesse retraimento, estava fazendo um revezamento com uma retaguarda da patrulha, começamos a sofrer muitos disparos. E o meu soldado começou a ficar em risco, fazendo uma transposição de um abrigo para o outro. Eu me coloquei numa posição de disparo para fazer a proteção sobre fogo desse policial. E nesse momento que eu estou fazendo os disparos de contenção para fazer a defesa do policial, eu vim ser atingido, né? Vim ser atingido no braço. Uma lesão que foi de um projetil de alta velocidade, de um fuzil, um tiro de fuzil, né? Naquele momento, uma pancada muito forte, né? Aquele susto, você é muito novo, né? E de repente começa muito sangue jorrando. Na hora, a equipe se prontificou e tomou uma atitude de defesa para poder extrair. Junto comigo, um outro policial também foi baleado, né? Isso tudo para defender um terceiro que estava entrando pro local de abrigo. Sim. E aí, quando eu fico baleado, eu tomo aquele susto, né? O braço começa a doer muito. Eu não sabia o que tinha acontecido realmente, só que eu não estava sentindo muito bem o braço. E começo a fazer a extração. 2 policiais me apoiam, né? E começa a ir para um local sob fogo ainda, muitos disparos, para a gente poder ir para o local seguro para fazer a extração. Engraçado que naquele momento, por mais dor que eu estivesse sentindo, minha preocupação é deixar as orientações para o líder que ficasse na patrulha, o sargento mais antigo. E ele naquele momento me passando calma, Zerão, se preocupa com o senhor, a gente vai para o hospital agora. Ele, tá bom, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, mesmo baleado, a gente preocupado, né, em dar orientação, porque é a tua tropa que está ficando ali. Você não vai poder mais estar lá. Eu não estava nem tanto preocupado naquele momento com o ferimento, apesar de estar doendo pra caramba, né? E aí eu fui extraído pro hospital. Chegando no hospital, a gente fica quando os médicos começam a cochichar, né? De longe, né? Acho que tem alguma coisa que dá errado, né? Sim. O braço tá aqui, mas tá muito legal. E olha a radiografia, olha daqui, né? Aí vem o médico e fala, seu ferimento não é tão simples, vamos avaliar, nós estamos chamando um especialista. Eu já começo a ficar preocupado, né? E eu preocupado com a tropa ainda no terreno. Nisso, outra característica da unidade, né? Vários oficiais de casa de folga já vieram, né? A tropa também que estava de folga também veio para poder em auxílio, não somente no hospital, mas poder auxiliar a equipe que estava lá na operação, mesmo com o terreno estabilizado. A gente, quando um é ferido, é uma família, é um irmão, então todo mundo vem. É espírito de corpo. Espírito de corpo, né? Muito forte na unidade. E aí passa-se, eu fiquei, depois disso, os médicos começaram a falar comigo, seu ferimento é grave, mas nós vamos ter que esperar para operar, e eu não entendendo o porquê direito daquilo, né? Depois que eu fui entender melhor, resumindo, fiquei quase 30 dias internado, aguardando a operação. Hoje eu tenho em torno de 3 placas no meu braço, mais quase 20 pinos. Mas o interessante naquele momento que alguns chegaram para mim, vai se reformar agora, né? Eu falei, como? Que isso? Não, porque você tá com uma lesão muito séria no braço, né? Você não tem mais como... Como é que eu não tenho como continuar? Como que eu não vou continuar? Não, e aquela na minha cabeça, sabe? Eu tenho 1 ano no BOP e eu tenho que superar isso também, eu tenho como continuar, não vou aceitar. Alguns médicos disseram à época que eu poderia perder o meu braço. Sim. Então isso para um garoto de 22 anos é muito impactante. Então aquele que eu falei, o processo mental meu foi muito forte, eu vou superar isso, vou crescer, não vou deixar isso me abater, mesmo que eu possa ter alguma debilidade em relação ao braço, mas não me fiz esmorecer, continuei na carreira, né? E continuei de apto alfa, né? Para quem não sabe, é apto a qualquer tipo de serviço, e tive a oportunidade hoje de fazer outros cursos operacionais, cursos de gestão, não impediu de nada, porque para alguns poderia ser um final de carreira trágico, para mim foi um fortalecimento da minha vontade
de estar no BOPE, de estar na polícia e de crescer essa entrega para a sociedade. Bom. Qual foi a pior ocorrência que você já teve no BOPE? Marisa, é uma pergunta até difícil, né, de se responder, de tantas ocorrências, né? São quase 15 anos servindo na unidade, mas acredito que foi na ocorrência em que perdi um grande amigo, e de ter orgulho de falar o nome dele aqui, foi o subtenente Gripe. Nessa operação, no briefing dela, já sabíamos do risco que nós estava envolvida a missão, né? Era uma missão que a gente ia buscar um movimento de marginais numa comunidade carioca, e esse local, né, era de difícil acesso. Para você ter uma noção, nós começamos a abordar o local, Marisa, por volta de 2 horas da tarde. Fizemos uma caminhada de 2 horas da tarde, chegamos ao ponto por volta de meia-noite, tamanho da caminhada que nós fizemos, para poder abordar bem o local, né? A gente estava com equipe, estava preparado com aquilo tudo. Ficamos esperando, né, a possível passagem desse grupo de marginais, que era em média de 50 marginais, a noite toda. E como nós imaginávamos que eles já não poderiam vir mais por questões climáticas, eles saíram por outro ponto e abordaram quase que frente a frente com o Gripe, né? O Gripe, a gente, por conta da cerração que existia, o Gripe foi quase bateu fuzil com marginal, né? E naquela reação rápida, ele conseguiu ferir um marginal, mas infelizmente também foi ferido. Ele e mais um policial. E quando começou a troca de tiro, a gente estava em pontos distintos, né? O que está acontecendo? Comunicação, foi com a patrulha Alfa, foi com a patrulha Bravo. Não, foi com a gente aqui. E o Gripe, aquela mensagem que no rádio para mim foi muito impactante. O Gripe faleceu. A gente no meio da missão, né? O Gripe uma referência para todos. O Gripe, ele é o Catiano 01. Ele foi meu aluno no curso de operações especiais, eu tinha um grande carinho, além de ser uma referência para os nossos policiais, até hoje o Gripe é uma lenda no BOPE. O Gripe faleceu. E aquele choque, imagine você com uma tropa de muitos policiais e todo mundo olha para o teu lado e poderia dar aquele apagão, né? E isso, 50 marginais que deram aquele impacto inicial, começaram a fuga e efetuar disparos. Respira, coordena, controla e vamos continuar nosso trabalho. Então fomos organizados, tinham outros oficiais envolvidos. Parte da equipe foi fazer a extração do Gripe e do outro policial baleado. Para você ter uma noção, para chegar próximo à região, até para chegar de helicóptero era difícil, mas ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás, independente de como seja. Fizeram a extração e outro grupo junto comigo, fomos atrás desse grande grupo, né? E foram mais aí pelo menos 4 a 5 horas progredindo sobre fogo. Fogo intenso, numa área de mata, de difícil acesso e circulação, mas nós fomos atrás daqueles marginais que estavam colocando em risco uma comunidade, né, na região. E ao final da operação a gente já muito cansado, estressado por tudo que tinha acontecido, mas conseguimos apreender muitos armamentos, alguns marginais que atentaram contra a nossa vida e não atenderam a nossa solicitação de prisão, infelizmente vieram a falecer no terreno. E nós, infelizmente, perdemos o Gripe, mas ganhamos um grande herói. E ele nunca será esquecido. Então, cuidar de uma operação dessa, que você perde uma grande referência e mesmo assim ter que continuar lutando e olhando para frente, comandar a tropa, te digo que foi bem tenso, mas ao final nada foi em vão. O Gripe deixou um legado e um ensinamento para todos. Com certeza. Peço desculpas por ter chorado, porque trabalhei com Gripe, foi uma das grandes referências para mim e é difícil reviver isso. Marisa, relembrar hoje, isso. Esse sorriso aqui é de alegria, uma lembrança que ele ainda é uma referência, não, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Só que ele deixou já
Valeu muito ter conhecido ele. Voltando. Vamos lá. Qual é a ocorrência ao contrário? Que o senhor mais se orgulha? Vanessa, eu posso dizer que a ocorrência da ponte, que eu tive a oportunidade de gerenciar, né, todo aquele contexto, né, bem difícil. Primeiro, como se deu, né, tudo aquilo. O BOPE, ele tem uma unidade de intervenção que fica 24 horas aquartelada, só esperando qualquer tipo de ocorrência com refém. Né? Então, está aguardando, esperando dar qualquer tipo de problema, ele vai atuar. E naquela noite, né, eu tenho um filhote pequeno, e aquela noite foi bem complicada, ele não dormiu direito, e eu divido com a esposa, faz parte, né? Também sou pai de família. E eu dormi pouco, né? Estava bem cansado por ter ajudando, faz parte da criação da criança. E de repente, de manhã cedo, por volta de 5 e pouca da manhã, né? O meu telefone começa a tocar, eu acho estranho. Liga a televisão que está dando problema na ponte, aciona a OIT, porque você vai ver o que está acontecendo. Aí começa aquela gestão do que é aquilo, né? Primeira imagem que nós recebíamos era de um ônibus que estava sendo sequestrado em cima da ponte, com marginal. Em princípio, nós não sabíamos direito o que ele queria, né? Só sabia que tinham muitas pessoas dentro do ônibus. A Polícia Rodoviária Federal, junto com a unidade diária, foi a primeira a chegar e começaram uma negociação preliminar, mas viram pela criticidade e nos pediram apoio, e essa é a grande parceria que nós temos com as co-irmãs, né? A Polícia Rodoviária Federal, inclusive. E aí, acionamento, a equipe começa a deslocamento. Só que aí tem um grande problema, né, Marisa? A ponte Rio-Niterói, ela é uma das vias de maior circulação do estado, né? Você travou a ponte, você trava praticamente o estado. Porque quando você trava a ida para Niterói, você começa a travar também a Avenida Brasil. Quando você trava a descida para o Rio, você trava Niterói e a BR-101. Você começa de São Gonçalo, você começa a travar tudo, ninguém se movimenta. Agora pensa como é que eu vou deslocar também a minha tropa para chegar lá. Então, as dificuldades. Né? E aí, chegando no local, eu tive a oportunidade, um oficial nosso chegou bem rápido com um núcleo também de pronta resposta que eu tenho, e começam a avaliar e tomar noção do que estava acontecendo, e eu tentando chegar com o resto da tropa e já acionando meus meios também para começar a me deslocar para o local. Né? E isso já vendo a televisão, acompanhando a televisão, fazendo contato com o meu comandante intermediário, o comandante do COI, Coronel Sarmento, para informar, já está aqui no local, eles estão me repassando, nós estamos organizando melhor a ocorrência, né? Porque uma das coisas bem importantes nessa ocorrência é o cerco, isolamento e contenção da área. A gente precisava isolar ele naquele local, cercar para que ele não se movimentasse, aumentar essa área, né, de segurança por conta de risco e começar a entender as características daquela ocorrência que não eram usuais. Ele usava ali naquele momento combustível dentro do ônibus. A gente nunca tinha visto isso aqui, algum atentado usando combustível, né? E aí ele usando combustível, ele começou... armadilhado, né? Armadilhado com combustível. Ele tinha aparentemente uma arma de fogo, uma faca, um aparelho de eletrochoque, ou seja, tantas coisas que é difícil você entender o que ele queria. Né? Meus negociadores que chegaram ao local fizeram o primeiro contato, tentando entender o que estava acontecendo, por que ele realmente estava fazendo aquele contexto todo, porque quando você tem um sequestro, você entende que o sequestrador, né, que é o SEC, ele está querendo alguma coisa em troca daquele cenário. Mas também tem os distúrbios mentais, né? Aí entra nesse cenário um ator, né, bem importante, que é a psicóloga. Nós temos uma psicóloga e psicólogos, né, que tiram um plantão também para apoiar a unidade de intervenção. Ela foi rapidamente acionada e chegou ao local para nos auxiliar a tomar as decisões. E ela começou a ver e entender que ele tinha problemas, né, mentais, tinha algum distúrbio, que ele poderia colocar em risco. Aí nisso eu cheguei ao local. Ao chegar ao local,
eu comecei a organizar a gestão da crise, buscar um local para organizar, né? É igual o seu trabalho. Você chega a um local de caos, você precisa organizar. Inclusive o espaço aéreo foi fechado. Marisa, eu ia comentar isso agora, né? Ali naquele momento, quando eu olho aquele cenário, imagina você tendo uma visão, eu parei assim, subi numa viatura, eu olhei ao redor, aquela confusão, querendo liberar a ponte, e eu falo que não vai liberar. E eu olho para o espaço aéreo, começam vários helicópteros, e aquilo estava deixando o tomador, né, o sequestrador nervoso. Emissoras de TV. Inclusive, ele conseguia ver alguns movimentos nossos pelo celular. Sim. Essa é a questão que a gente conversa com a imprensa, né? Nos auxilie também nesse momento, a responsabilidade também, de entender tecnicamente que mesmo com a responsabilidade de informação, tem questões técnicas, né? Então, essa questão de espaço aéreo, e uma coisa que pode parecer que não, mas é bem forte, impactante, naquele momento, o mundo estava olhando para a ponte. Porque comecei a receber mensagens de outros países, de outros continentes. O que está acontecendo no Rio? O que é isso? Você está aí? Né? Eu não podia até responder porque eu estava focado, mas via que aquilo que estava gerando um impacto muito forte. E na verdade ali tinham vidas. Sim. Pessoas nervosas, pessoas que estavam indo para o seu trabalho e de repente se veem naquele caos todo. Mas um ponto que eu deixar bem claro. Naquele momento, toda a responsabilidade estava com o BOPE. Eu não sofri interferência nenhuma em relação às minhas tomadas de decisão. Foi todas as coisas que foram feitas foram decisões técnicas, né? O que nós aprendemos com a nossa experiência e os manuais que nós seguimos. Isso foi muito importante, essa autonomia que nós tínhamos para dar aquela ocorrência. Mas mesmo naquele caos, você sente uma pressão, né? E aí eu volto, né? Lá no início, quando eu falei da importância que tinha um sargento para me apoiar. E aí passa um sargento por mim, né? Eu estava fazendo um check em alguns pontos dos snipers e da equipe de intervenção. E eu pergunto para ele, ei, camarada, tudo tranquilo? E ele, no maior calma, maneira, chefe, tranquilo, a gente treina para isso. Porra, olhei para ele assim, cara, é verdade, cara. Por que a gente está tão estressado? Ele passou uma confiança. Ele passou uma confiança, que aquela pressão externa estava me causando, ele me passou uma confiança. Por isso que é importante você ter equipe. Sim. Uma equipe forte, uma equipe competente, que treina. Que às vezes você pode passar um ano sem ter ocorrência treinando, mas quando a ocorrência aparece, Marisa, uma ocorrência desse nível, a margem de erro é mínima. Sim. Porque ali você está no linear da vida de uma pessoa. E a vida de uma pessoa não tem preço. Esse era o maior peso que eu tinha. Qualquer decisão minha podia desencadear outras reações. Sim. Eu ficava imaginando, imagina se esse cara sacasse fogo naquele ônibus, né? Então eu já tinha brifado com um bombeiro, a gente viu vários cenários. Quanto de técnica teve naquela gestão daquela crise. E graças a Deus que depois de tomar essa decisão junto do gabinete de crise, olha, ele está muito nervoso, ele está prestes a provavelmente ou cometer um suicídio ou matar alguns e cometer o suicídio. Eu precisava preservar as vidas do máximo de pessoas possíveis, né? Então eu autorizei o tiro de oportunidade, né? E os meus atiradores muito bem posicionados, né? Mesmo com dificuldade, né? Mas eles são muito experientes. Era ângulo, eu tinha que ver o ângulo posterior, né? Porque eu podia se acertar nele, mas atrás poderia ter aquele grupo de pessoas. Então, isso tudo foi avaliado. E aí, em um determinado momento que ele sai do ônibus para liberar um refém, ele deu a oportunidade e foi feito o disparo. Após isso, né, outro receio, né, são fases, né, de confusão toda, de nego invadir, de nego querer olhar e daquilo tudo. Primeira coisa, minha preocupação era extrair os reféns. Eu precisava tirá-los, em total tinham quase 30, mas alguns tinham sido libertos já. Eu consegui retirar essas pessoas, a equipe de intervenção fez a varredura. Meu medo que tinha acontecido, né? Em algumas dessas armadilhas já tinham caído, já estava embebido em gasolina ou assoalho em alguns pontos do ônibus. E aí eu faço a extração dos reféns e minha preocupação naquele momento era o cidadão, a pessoa.
Porque as pessoas que estavam dentro do ônibus estavam num choque, sabe, Marisa? Que você olha assim, cara, olha a importância do nosso trabalho. Sim. E eu fiz questão de apertar a mão e dar um abraço em cada um dos reféns que nós libertamos. Fizemos a passagem médica de todos, mas dar um abraço a eles para acabou. Nós salvamos. E isso que eu falei que foi o mais importante, porque me deu a certeza, cara, é por isso que nós lutamos. Para salvar essas pessoas, salvar vidas. Por isso que o BOP existe, para salvar vidas. Que consegue ter a decisão certa que o senhor teve naquele momento e, como a gente fala, de bancar a decisão, de é isso, vai. Marisa, além de toda a experiência, né? Porque é um conjunto de essa decisão, anos e anos de experiência, a equipe e tudo mais, tem uma parcela também que eu tenho que agradecer a Deus, sem dúvida nenhuma, né? Acho que tudo, no final, a gente também tem que agradecer a Ele, né? E vamos em frente. Então agora, para sair um pouco das nossas perguntas do roteiro, recebemos uma pergunta da comunidade do YouTube. Qual é a maior dificuldade que o senhor tem em comandar um BOP, já que é um batalhão mundialmente conhecido? Quem perguntou foi o Gledson Júnior. Bom, meu amigo, como é que eu vou falar de dificuldade do batalhão? São tantas dificuldades, né? Porque uma tropa que se predispõe a sempre trabalhar no seu limite, a fazer sempre o seu melhor, eu preciso sempre estar me aperfeiçoando, sempre estar buscando melhores possibilidades para atender o público, né? Melhorar a minha eficiência. É uma das características do Caveira, né? Da nossa essência. Buscar sempre melhorar. Mas essa melhoria, Marlisa, eu acho que principal é tentar deixar o batalhão para que daqui a 30 anos continue sendo um batalhão de excelência operacional, sabe? Porque eu tenho que olhar o hoje, daqui a 10 anos e daqui a 30. Eu tenho que pensar nessas fases todas, né? Porque hoje tem o meu policial lá que está combatendo e minha preocupação com o meu staff é: a comida está boa? Nosso rancho, fizemos uma obra no rancho no último ano com uma ajuda de um grande empresário amigo nosso, ficou top. Isso é cuidar do policial. O rancho hoje parece um restaurante. A qualidade da comida está boa? O alojamento deles, fizemos uma obra também, através de um TAC, né, termo de ajuste de conduta, que ficou ótimo o alojamento, com condições de receber um policial. Isso reflete no serviço do policial. Porque ele se sente valorizado. Sim. Isso é o que eu olho para hoje. Mas eu consigo fazer tudo direto? Não. Por isso que eu tenho um staff. Então, um grande gestor, a primeira coisa que ele tem que fazer é montar um time forte. E graças a Deus, eu tenho um time muito forte na unidade, que me auxilia muito, né? Mas eu sempre tenho que cobrar eles essa relação. Eu tenho que olhar para o ano que vem. Então eu tenho que me preparar para o ano que vem. Como? Me especializando, buscando especialização, melhorias de equipamento. Nunca me sentir na zona de conforto. Porque se eu achar que eu já estou muito bom hoje, amanhã eu sou superado. Sim. Eu tenho que sempre buscar crescer, crescer, crescer. Sabe aquela coisa que você nunca está satisfeito? Eu quero sempre melhorar. Uma cobrança. Né? É um desafio, uma cobrança interna muito grande, né? Em relação a isso. Eu me cobro para que dê melhores condições para os meus policiais, para os policiais do BOP, porque eles precisam entregar o serviço dele para os nossos clientes, que são a população do Rio de Janeiro, a população fluminense. Eu tenho que ser o melhor para essa população. Para quando eles se sentirem no pior momento possível na vida, sequestrado, um momento de crise, eles sabem que pode contar com o Batalhão de Operações Especiais 24 horas por dia, todos os dias do ano. Faça chuva, faça sol, de madrugada, feriado, vai ter sempre um Batalhão de Operações Especiais para acudir. Certo. Falando do BOP propriamente dito agora, surgiu em 78 com o nome de NUCOI, Núcleo de Operações Especiais. E aí, e depois disso mudou de nome, teve alguns nomes até chegar em BOP, que foi em 91. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, rapidamente, dessa história, de como o BOP surgiu, de onde ele veio e... Na verdade, o Batalhão de Operações Especiais, né, ele surgiu de alguns oficiais que entendiam que naquele momento a Polícia Militar precisava, né, de uma tropa especializada e
infelizmente, através de um problema, né, uma ocorrência no galpão da Quinta, onde a polícia tenta intervir sem uma equipe especializada e sem equipamentos, a um sequestro, né, dentro de um presídio. E aí tenta negociar, tenta fazer uma intervenção, infelizmente... Uma rebelião, né? Uma rebelião, mas infelizmente com isso, que tinham profissionais ali sequestrados pelos presos, e aí infelizmente por conta disso o refém é morto, o sequestrador é morto, enfim, uma série de problemas. A partir dali de 75, foram 3 anos que o Coronel Amêndola e outros oficiais e policiais começam a escrever o Batalhão de Operações Especiais, começam a escrever a essência do que é o BOP hoje, né? E em 78 a gente é criado no Boletim PM, dia 19 de janeiro de 78, nascia ali o núcleo da Companhia de Operações Especiais, com pouquíssimos policiais, mas com muita vontade de vencer. E nesse núcleo duro do surgimento é que onde foi criado nossos mandamentos, que são nossos valores, né? Nossa canção, oração, o primeiro curso, ou seja, um núcleo muito duro de criação. Sim. Aí a gente vem evoluindo e crescendo, e a partir de meados de 80 a gente vira Companhia de Operações Especiais, e aí com o crescimento natural do batalhão, a gente vira Batalhão de Operações Especiais em 91, que é a nomenclatura usada até hoje. Sim. Então, como o senhor falou, o que muita gente não sabe, o BOP surgiu por conta das ocorrências com refém. Porém, em algum momento dessa trajetória, ele foi para uma outra vertente, que foi as operações em áreas conflagradas. Como que isso aconteceu? Deixa eu contar um pouquinho dessa trajetória até chegar nas equipes de operações. Na verdade, essa trajetória, Marlisa, foi muito pela evolução da criminalidade no Rio de Janeiro. Na década de 80, início da década de 90, as drogas começaram a entrar muito forte no nosso estado, a cocaína, a maconha, a festa, e isso gerou venda, isso gerou tráfico. Só que, por uma característica do Rio, esse tráfico começou a ter disputas territoriais. E essas disputas territoriais começaram cada vez mais a entrar armas, e armas, algumas até armas de guerra. Começou a entrar metralhadora, pistolas e até fuzis. E para esses marginais que se enclausuravam em verdadeiros bunkers, né, nessas favelas, para se encastelar e defender o território, a polícia militar tinha que se preparar para essa nova realidade. E a tropa, naquele momento, melhor preparada para responder isso, era o Batalhão de Operações Especiais. E dali, com essa experiência dos anos 80 e 90, eles começam a criar uma doutrina específica para trabalhar nessas conjecturas. E dali é formada a Patrulha Padrão BOP, que hoje é uma referência mundial, como nós somos conhecidos, por esse tipo de patrulha. Uma patrulha urbana, com uma definição de serviços e trabalhos específicos para o combate urbano. E dali a gente só vem se aperfeiçoando para melhor responder a alguns problemas, né, de criminalidade com o menor risco possível, com o menor dano colateral possível. Mas se precisar, nós vamos ser bem duros para defender a nossa sociedade. Sim. E o BOP só foi ganhar sede própria em 2001. Antes ele era... 2000. É que foi dezembro. Foi dezembro de 2000. Tá, dezembro de 2000. E antes ele ficava dentro do choque. Isso. Só que ele ganhou uma sede própria, mais ou menos. Ele ganhou um prédio abandonado no topo da Tavares Baixos, que era uma comunidade conflagrada, que tinha um tráfico forte. Como é que foi esse início lá do BOP ter que, teoricamente, ocupar uma comunidade e assim ter a sua unidade? E a partir disso, hoje, como é que está a Tavares Baixos? Qual é a relação da Tavares Baixos com o BOP? Aliás, eu posso falar, acho que uma palavra que demonstra muito isso é transformação. Sabe? O que antes era um prédio que era referência de criminalidade, onde policiais marginais faziam venda de drogas, aonde observavam a comunidade, aonde faziam execuções, o Estado retomou esse prédio e dali se estabeleceu o batalhão. No início precisamos, lógico, fazer algumas missões. Eu estava entrando no BOP recém-formado, eu peguei essa transição, né, a mudança para a nova sede,
e ali se estabeleceu a nossa unidade, estabilizamos a região por conta da nossa força. Ali nós estamos falando de 400 policiais e os nossos muros realmente são muros com a comunidade, né? E começamos a fazer ações que depois de determinado momento zerou o problema de criminalidade naquela comunidade. Hoje, a Tavares Bastos é uma referência de tranquilidade, tá, para o estado do Rio de Janeiro. Nós temos orgulho de falar isso porque a nossa relação com a comunidade é muito estreita, tá? Por conta dessa proximidade da nossa relação com eles, né? Hoje a comunidade, a gente costuma brincar e falar que é uma comunidade cenográfica, porque ali criou-se oportunidades. Então várias novelas, filmes e séries são filmados ali, até por conta disso. Pela segurança, todo mundo ganhou. Então a comunidade sabe aproveitar essa relação, né? E conseguir ainda aumentar o seu ganho financeiro com trabalhos com isso, e que tudo envolve, né? Hoje eu tenho pensões, tenho outros tipos de trabalho na região. Então isso nos orgulha muito. Mas um fato bem interessante que nós ouvimos de uma moradora, né? Que as crianças que nasceram a partir do ano 2000, legal, elas não entendem, não sabem direito o que é o crime organizado. Porque a única arma que elas viram a partir de 2000 são as armas dos soldados do BOPE, que treinam também ali naquela região. Sim. Né? Ou seja, a referência daquela criança que poderia ser um marginal, que infelizmente em outras comunidades ocorre isso, passou a ser o policial do BOPE. Sim. Ali eu estava falando que a presença é o Estado retomando o seu lugar. Isso é muito importante para a construção dessa imagem do policial, no imaginário construção da imagem do policial, construção da cidadania dessa pessoa. Muitas crianças ali, o sonho delas é crescer, fazer prova para a Polícia Militar e ser do BOPE. É a referência. É a referência, sabe? E isso me deixa muito orgulhoso. Hoje a comunidade é uma tranquilidade social, a gente faz projetos sociais, a gente tenta ajudar, na medida do possível, né, a comunidade, a gente traz empresários para também ajudá-los. Ou seja, é um lugar que deu certo. Sim, sim. Sabe? Muito feliz. E agora, vamos acelerar, porque já estamos bastante tempo. E agora a pergunta que muitos mais temos nas mídias sociais, que é como faz para entrar no BOPE? Beleza, tranquilo, é muito simples, tá? Você tem que ser policial militar, ter pelo menos 2 anos de experiência profissional, tem que estar 2 anos pelo menos na corporação, sim, e ter a ficha limpa. Ficha limpa, não ter punições que afetem o pudor policial militar. 2 anos na polícia em qualquer unidade, em qualquer tipo de atividade. Qualquer tipo de atividade, não temos restrições, né? Lá a nossa porta é aberta, né? A gente brinca e fala, a Abadá está lá, é só ir buscar a Abadá e participar da grande festa, que é o curso, tá? Mas, além disso, nós temos um processo seletivo muito rígido, que faz parte das nossas competências essenciais, o que faz o BOPE ser o BOPE. Né? Já tivemos picos de inscrições para os nossos cursos, Marisa, de quase 600 policiais. E desses 600, a gente faz já um corte muito rígido nesse processo seletivo. Né? E nesse processo seletivo eu tenho psicotécnico. O BOPE tem um perfil profissiográfico. Né? Nós temos a psicóloga que atua na intervenção tática, que também nos auxilia no nosso processo de entrada para entender esses perfis. Porque podem parecer, não, quem vai para o BOPE é maluco. Ao contrário, só um pouquinho, mas não tem essa loucura. Ao contrário, isso é muito centrado. Sim. Tá? Porque ali você é um time, é um grupo, tem que trabalhar em conjunto e com algumas características inerentes, né? Com o ethos do guerreiro, essas coisas todas, para servir ali. E quais são os requisitos principais para ser do BOPE? Ter muita garra, muita vontade de vencer, de se superar a cada dia, de estar entre os melhores. Porque muito mais do que o esforço físico, que é muito duro. Isso que eu ia falar agora, muito mais que o esforço físico é o mental. Eu já tive grandes atletas que fizeram as seleções, entraram, iniciaram o curso, mas por vários problemas e principalmente foco e vontade se perderam e desistiram no meio do caminho. Então, essa vontade, essa luta é contra você mesmo. Sim.
Você se supera a cada dia. Essa superação no dia a dia é uma das grandes características que você vai superar o curso e conseguir vencê-lo. Qual a diferença do curso de ações táticas, do CAT, para o curso de operações policiais especiais, o COESP? Essas são as grandes portas de entrada para as operações do BOP, tá? Curso de ações táticas e o curso de operações especiais. O curso de operações especiais é o nosso curso mais antigo, é um curso completo de operações especiais, onde é ensinado todas as valências que podem ser utilizadas numa operação policial especial. Qual a duração do COESP? A duração do COESP gira em torno de 4 a 5 meses, depende da grade, né? Mas a gente está cada vez mais consolidando, né, a nossa grade de instruções, pequenos detalhes e variações, né? Mas são em torno de 4 a 5 meses muito duros, tá, Marnesa? E como eu falei, daqueles 60 que são as vagas iniciais que iniciam o curso, ou seja, 10%, eu aproveito no final 12, no máximo 15 policiais. Já teve cursos até menos, sabe? Pela dificuldade, mas porque eu preciso sempre dos melhores. O curso de ações táticas é um curso mais rápido, mais intenso ali na sua preparação, porque eu faço alguns aspectos só das operações em favela, basicamente. É um curso que forma o policial, capacita ele para trabalhar nas equipes de operações. Mais curto? São 5 semanas, tá? E ele ali recebe as instruções basicamente para as operações em áreas conflagradas. Outros tipos de especialização que completam a formação do combatente somente no curso de operações especiais, sabe? Mas isso foi importante para o BOP para um recompletamento de efetivo também, tá? Qualificado, né? Mas que não demorava tanto e o rendimento que eu extraía do curso é maior, em torno de 20%, que eu consigo aproveitar, né, quanto a isso. Então eu tenho essas duas especializações COESP na unidade. E CAT, praças e oficiais para ambos ou tem diferença? Tem. O CAT é só para praças, tivemos só um curso que foi aberto para oficiais, mas basicamente é para cabo e soldado. Tá. E o COESP é já para soldado, sargento, cabo e oficiais, né, que queiram se qualificar nos nossos cursos. Então, a única né? diferença é que os oficiais só fazem COESP. Os praças podem optar. Podem optar. Ou CAT, ou... Mas a maioria hoje que fazem o CAT, a maioria deles também migram e acabam fazendo também COESP. O COESP, né? É uma E tendência que a gente tem lá dentro da unidade. Todo ano abre? Não, vai depender da necessidade da demanda e de especialização da tropa, sabe? A gente sempre estrutura no ano anterior, mas a previsão inicial seria ano sim, ano não para o COESP, e o CAT vai depender da nossa flutuação de efetivo, que é baixa, mas às vezes ocorre, né, por saídas, por lesões, por reformas, né? Esse ano teve algum? Infelizmente não, estava marcado quase para esse ano, mas com a pandemia nós tivemos que suspender todos os cursos. Mais 2 perguntas que a gente recebeu da nossa comunidade do YouTube. Qual é o tempo de duração dos cursos? Você já respondeu, foi o Bruno Souza, 5 semanas e outros 4 a 5 meses, né? E quais são as seletivas do curso para o BOP? Qual é a seletiva para inicial, ou CAT ou COESP? Acho que elas são parecidas. É, parecido, mas o COESP tem um pouco mais de processo seletivo. E ele pergunta também sobre alguma orientação de treino. Existe essa orientação de treino? Vamos começar a responder. As provas, né? Como eu falei, hoje nós temos prova escrita de legislação. Isso é novo. Eu tô falando, a gente sempre busca melhorar, tá, Marisa? Para melhorar a qualidade do policial também que entra no batalhão, né? Por mais que você falou daquela mística, chuco, truculento, mas é meio cabeçudo, não. Ele tem que saber também da profissão dele, tecnicamente, para buscar um combatente o mais completo possível. Temos o teste psicotécnico, para saber como é que está a mente do nosso combatente. E temos testes físicos, parte deles é feito no nosso Centro de Educação Física da Polícia Militar, e parte de habilidade específica feito dentro da unidade, né? Então nós temos corridas de 12 minutos, temos corrida na ladeira de calço e coturno. Essas são as habilidades específicas. Corrida de calço e coturno, natação utilitária, flutuação, passagem no pórtico, transposição de muro. Esse é algum dos testes
né, que são feitos para o curso de operações especiais, né, num nível de excelência realmente altíssimo. Somente os melhores realmente conseguem passar nessa seletiva. E o que o senhor atribui ao alto índice de desistência nos cursos? Acho que eu já até respondi antes, né? Talvez um pouco mais de garra e foco, né? É muito duro, né? A nossa exigência hoje dos cursos está altíssima. E em alguns casos, né, as pessoas vão para lá e muitas vezes por modismo. Ah, legal, vamos ser caveira, para ser o caveira. Pô, meu amigo, se você vai por isso, você já está entrando com a motivação errada. Ali é quase uma maneira de viver, sabe? É onde nós compartilhamos nossas dores, sofrimentos e alegrias e compartilhamos como uma grande família. É um grande processo coletivo de confiança entre nós. Não é por moda, por ser legal. É porque a gente acredita realmente nessa entrega que nós temos de defender a sociedade. Sim. Agentes de segurança de outras forças podem fazer o curso? Sim, nós temos vagas que nós destinamos para nossas co-irmãs, né? Nós temos alguns pré-requisitos, né? Eles têm que ser militares ou policiais, agentes de segurança pública que nós entendamos ter alguma relação com operações especiais. Eles têm vagas destinadas e eles disputam as vagas das co-irmãs. Então todo curso tem um número de vagas específicas destinadas para isso. Ótimo. E quem já tem o curso de operações especiais em alguma outra força, pode ir direto para o BOP ou não? Depende, Maria. Se o curso de operações foi o nosso curso de operações especiais, que por um acaso ele fez quando era de outra força, ele é válido, porque ele já fez o curso. Mas qualquer outro tipo de curso que ele tenha, mesmo que na área especial, ele precisa fazer o nosso curso, que é bem específico para a nossa ação. Mesmo que a gente aproveite esse conhecimento que ele tenha em algum momento na carreira dele, mas para a nossa atividade ele precisa sim fazer os nossos cursos para poder entrar, né, nas equipes de operações ou na unidade de intervenção tática. E agora uma polêmica que não é tão polêmica assim, mas não. Na PM, as mulheres ingressaram em 1982. E a partir disso a gente tem uma trajetória na polícia que, além de melhorar a imagem, de estar melhorando também a gestão, algumas já estão até no front, lá na ponta da linha. Existe mulher no BOP? Existe, Marisa. Agora, não na equipe de operações, ainda. A seleção, a seleção, né, o processo seletivo, ele é aberto para policiais militares. Eu não falo que é policial militar masculino ou feminino, tá? Ele é aberto. Algumas policiais femininas já se inscreveram, tentaram o processo seletivo, mas infelizmente não conseguiram passar no processo seletivo, né? E aí são questões de fisiologia, talvez, mas é aberto para qualquer um. Mas, porém, Marisa, onde é que eu aproveito? Como você perguntou, tem policiais femininas no BOP? Tenho. E até um momento do batalhão, foi uma mudança, foi uma quebra de paradigma, porque o BOP fechado, só tem homem. Pô, mas calma aí. Eu preciso também de um policial que é cursado, que poderia estar na rua, aqui dentro, fazendo funções administrativas, ou eu posso ter um profissional, independente de ser um policial feminino ou masculino, sabe? E aí a gente começou a utilizar policiais femininos na área de administração da unidade, que, Marisa, pode falar, melhorou drasticamente a nossa relação na nossa organização interna. A partir do momento que a gente começou a colocar algumas policiais femininas em alguns pontos específicos do batalhão, a gente já chegou ao ponto de, onde eu tinha 2 policiais masculinos, eu tenho uma policial feminina fazendo o mesmo serviço, como ela rende em alguns serviços. Então, hoje, eu trabalho com profissionalismo, com excelência de serviço, independente de ser um policial masculino ou feminino. E aqui eu tenho um orgulho de dar um exemplo, que é você, Marlisa. Você foi uma policial que foi selecionada e foi trabalhar conosco na comunicação social e trabalhou vários anos conosco lá, mostrando que não é questão de sexo, de ser masculino, de ser mulher ou homem, e sim de competência. Foi lá, viu, venceu, vou chorar cresceu, de novo, para! E criou suas asas e seguiu o seu caminho. E até hoje nos auxilia. Obrigada. Sem dúvida nenhuma. Para tirar a dúvida. Então, existem mulheres no BOP,
na parte administrativa. Sim. Porém, a gente não teve nenhuma, até hoje, uma mulher cursada. Não que seja proibido, Não. é permitido. Eu falei, o Abadá tá lá, é só ir buscar, pô. Quantas já teve, tipo assim, de selecionar, de entrar para a seleção e... Eu lembro de poucas, tiveram 2 ou 3, foi muito. Né, Mas nenhuma efetivamente entrou no curso. Nem começou. Barrou na seleção. Não barrei não. Ela Não, caiu foi na seleção, selecionada, sim. ela caiu na seleção. Mas você acha difícil uma mulher se formar? E por quê? Pô, Marisa, nunca passou por lá, né? Talvez questões fisiológicas, ela pode cobrar muito da mulher, né? Sim. Porque imagina você 4 ou 5 meses, vocês têm questões de ciclos femininos que são uma série de cuidados. Aí talvez você tenha que tomar algum remédio para bloquear. Aí isso daqui a pouco, lá no futuro, pode te causar algum desgaste. Eu não sei se seria possível. É bloqueado? É impossível? Não, nada é impossível. Nada é impossível. E tem uma das nossas frases, nada é impossível para o soldado do BOPE, tá? Então, se quiser fazer, vai ser prazer. É um teste novo pra gente. Mas gostaria muito de ver, sabia? Gostaria muito de ver uma mulher fazendo. Eu acredito que ainda vai ter. Mas eu acredito, nós estamos em grandes fases de mudanças, Marisa. Eu não posso achar, eu tô falando, é competência. Sim. Se ela tem a competência para fazer o curso e depois continuar na equipe de operações, pô, parabéns, eu vou ter um profissional. Eu não posso olhar como um profissional, porque ela é mulher, não, porque esse é homem. É uma profissional. Se ela fizer muito bem o seu trabalho, parabéns e vamos em frente. Sabe? Nós não temos isso. E isso em todo mundo, tá? Em todo mundo é assim. Principalmente das forças especiais, já quebrou esse paradigma de mulheres, né? Mas é tudo pela excelência, pelo trabalho e profissionalismo. Outra pergunta que recebemos na nossa comunidade no YouTube. Como se faz para ser o comandante do BOPE? Primeiro tem que ser cursado em operações especiais. Esse né? foi o Léo Miller, esqueci de falar quem era. Léo, primeiro você tem que fazer o curso. Ser um oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ser cursado em operações especiais, ou seja, ter esses 2 pré-requisitos para poder alçar ao comando da unidade. Né? No nosso quadro de distribuição de efetivo, no nosso regimento interno, está colocado ser tenente-coronel da Polícia Militar, né? Com ter o curso de operações especiais, e o oficial de tenente-coronel ser da Polícia Militar. Né? Basicamente, é isso, já está elegível, né? A comandar o senhor tem o quantos batalhão. anos no BOPE? Quase 15 anos já 15 no BOPE. anos. Já Mas o senhor passou por outras ano e meio. unidades e depois voltou. Isso. Pergunta de internauta, não sei se o senhor vai saber o número certinho, mas quantos já se formaram no BOPE? Isso de cabeça eu não sei, mas muita gente Nenhuma ideia. tem. De operações especiais também, de talvez... Vocês são numerados, né? Mas são 2 numerações que a gente está até fazendo, que a gente está ajustando agora esses 2 números de contagem. Até discutimos isso semana passada, mas eu vou chutar muito errado, prefiro não dar esse chute não. Para finalizar, o que o senhor espera da sua tropa e desses novos candidatos que com certeza depois dessa live vão correr atrás disso? Marisa, eu espero que minha tropa continue se dedicando como sempre fizeram sob o meu comando. Eu acho que principalmente para um comandante, eu tenho orgulho de comandar aqueles guerreiros. Aqueles caras são um orgulho da Polícia Militar, são um orgulho do Estado do Rio de Janeiro. Esses caras doam a vida, doam o sangue por essa corporação. Muitas das vezes deixando seus lares, suas famílias, para defender essa sociedade fluminense. Eu tenho uma honra enorme desses policiais. Espero que eles continuem se dedicando e confiem em mim. Podem confiar, porque o seu comandante vai brigar até o infinito por vocês, porque eu sei o guerreiro que vocês são. E esses garotos que querem e podem tentar e vir para o BOPE, venham com muita disposição, com muita vontade, porque lá, infelizmente, não é para qualquer um. Vocês vão sofrer, vão ralar, mas vão crescer muito como pessoa e profissional. Vão defender essa sociedade. Coronel, eu tenho a agradecer, muito obrigada por o senhor ter vindo, por ter topado aqui a gente falar sobre o BOPE, falar sobre a carreira do senhor. Com certeza engrandeceu, enriqueceu os nossos inscritos e quem ainda não se inscreveu, mas já acabei de saber que chegamos aos 30 mil inscritos, então já. Muito obrigada. E também achei muito motivador. O senhor já é isso, já é muito motivador e a experiência que o senhor passou é só mais motivação.
E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, já passamos dos nossos 30 mil. E semana que vem a gente vai ter o comandante do Cefap, que é o Centro de Aperfeiçoamento e Formação de Praças, o Coronel Marcelo Teixeira. E aí, terça-feira que vem, 2h da tarde, aqui no nosso canal da TV PEMERGE. Obrigada e esperamos vocês na semana que vem. Até mais!